Fala, meus queridos, beleza? Hoje a gente vai estudar polaridade de ligações covalentes e polaridade de moléculas. Só um detalhe, a ligação iônica, ela é entre um cátion e um ânion, entre íons, tá? Então a ligação iônica, ela é sempre polar, beleza? Agora, uma ligação covalente, ela pode ser apolar ou pode ser polar. Isso que a gente vai estudar agora, beleza? Então me ajuda aqui, ó. Uma ligação covalente será dita apolar quando ela ocorrer entre átomos iguais. Então, por exemplo, ó, na molécula de hidrogênio, você tem H ligado no H. Pessoal, esses átomos são iguais, beleza? Então, essa ligação covalente aqui é uma ligação covalente apolar. Átomos iguais, apolar. Agora, se você tiver a ligação covalente entre átomos diferentes, você diz que a ligação é polar. Então vamos dar um exemplo no HCl, ácido clorídrico. A gente tem a ligação covalente entre dois átomos diferentes. Então essa ligação aqui é uma ligação polar. Lembrando que toda ligação simples é sigma. Então essa ligação sigma é apolar, porque os átomos são iguais. Essa ligação sigma é polar porque os átomos são diferentes. De boa? Agora um detalhezinho, ó. Quando eu tenho uma ligação polar, aqui pessoal, ó, as ligações polares, eu posso associar um vetor que eu vou chamar de momento dipolo ou momento dipolar. Beleza? Então, ó, esse momento dipolo ou momento dipolar, ele aparece quando a ligação é polar. Exemplo, eu vou colocar aquele mesmo exemplo ali, ó, HCl, ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio. Galera, essa ligação aqui, ela é feita entre átomos diferentes. Então, ela é uma ligação polar. Se ela é uma ligação polar, eu posso colocar um vetorzinho nela. Esse vetor eu chamo de momento dipolo ou momento dipolar. A gente usa para o vetor a letra grega Mi. Beleza, pessoal? E esse vetor, ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Entre o H e o Cl é o mais eletronegativo. Então, vetor, momento dipolo, ele vai direcionar, ele vai apontar para o cloro, que é o elemento mais eletronegativo. Esse vetorzinho, momento dipolo ou momento dipolar, tem inclusive uma formulinha para calcular, tá? Você pega a carga e multiplica pela distância entre os átomos. Só que é o seguinte, pessoal, você não vai precisar fazer esse cálculo, ok? Você vai ter que saber para onde está apontando o vetor, mas o cálculo, o valor dele, a gente não faz, não. Mais um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar o gás carbônico. Gente, o gás carbônico é O dupla C dupla O. Dá uma forcinha aqui para mim. Ó, aqui eu tenho uma ligação covalente entre carbono e oxigênio. Ali outra ligação covalente entre carbono e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? Galera, oxigênio. Então vai ter um vetor apontando para o oxigênio. E aqui a mesma coisa, ó. Vai ter um vetor apontando para o oxigênio. Toda vez que a ligação é polar, né, toda vez que os átomos são diferentes, você vai colocar esse vetorzinho chamado momento dipolo ou momento dipolar. Pessoal, agora a gente vai estudar polaridade de moléculas. Polaridade de ligações, você viu que é bem de boa, né? Átomos iguais, ligação apolar. Átomos diferentes, ligação polar. Na molécula, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não é difícil, não. Legal? É o seguinte, ó. Uma molécula, quanto à polaridade, ela pode ser polar ou pode ser apolar. Beleza? Exemplo das ligações covalentes. Seguinte, a molécula ela vai ser polar. Você lembra desse símbolo aqui? Esse símbolo significa somatória. Galera, você vai fazer a soma dos momentos dipolares que tem na molécula.
Você vai somar vetorialmente todos os vetores que tem na molécula. Se essa soma for diferente de zero, você vai dizer que a molécula é polar. Beleza? Agora, se você somar os vetores e der um resultado igual a zero, se a soma dos vetores for nula, você diz que a molécula é apolar. Fica tranquilo que eu vou fazer um monte de exemplo com vocês aqui agora, tá bom? Mas guarda para mim, molécula polar, ela tem soma de vetores diferente de zero. Molécula apolar tem soma de vetores igual a zero. Então o nosso primeiro exemplo vai ser o H2. Me ajuda aqui, ó. No H2, você tem um H ligado no outro H. O que a gente aprendeu? Quando você tem uma ligação entre átomos iguais, a ligação é apolar. Então, essa ligação sigma aqui é uma ligação apolar. Pessoal, se a ligação é apolar, se os átomos são iguais, a nuvem de elétrons da ligação vai ficar distribuída na molécula de uma forma homogênea. Então, não vai aparecer nem polo de um lado, nem polo do outro lado. Beleza? Nesse caso, não tem nenhum polo. Se você não tem nenhum polo, a soma dos polos, gente, é lógico, né? Não tem polo, a soma dos polos, dos vetores, é igual a zero. Então, essa molécula aqui é uma molécula apolar. Beleza? O H2 é uma molécula polar, porque só tem uma ligação e essa ligação é apolar. Beleza? Agora eu vou te dar uma diquinha legal aqui. Ó, nota. Pessoal, toda substância simples, é apolar. Tá? Então, quando aparecer na prova uma substância simples, galera, com certeza, essa molécula vai ser apolar. Vou fazer um exemplo aqui para você, ó. N2. N2 é uma molécula de uma substância simples. Essa molécula aqui é apolar. Essa substância é apolar. O2 também é uma substância simples. Essa molécula é apolar. F2, Cl2, etc. Legal? Toda a molécula de substância simples é apolar. De boa? Tem exceção essa regrinha aí? Galera, só uma. Exceção. Só tem essa exceção aqui. Ó. O O3 é polar. Gente, o ozônio é a única molécula de substância simples que é polar, tá? Por que acontece isso? Porque no ozônio, vou fazer aqui embaixo, ó. No ozônio, a gente tem uma ligação dupla entre um oxigênio e o outro, e a gente tem uma ligação dativa com outro oxigênio, tá? Então nós temos um O dupla O dativa O. Legal? Essas nuvens de elétrons aí, elas podem se movimentar na cadeia, né, na estrutura, sem movimento de átomos. Qual é o nome disso? Ressonância. Então o ozônio, ele sofre ressonância. As ligações, elas ficam se movimentando na estrutura. Esse movimento, essa ressonância no ozônio, faz com que as cargas sejam distribuídas de uma forma heterogênea, tá? Então, apesar de ter só átomos iguais, é uma substância simples, por causa da ressonância, por causa do movimento de elétrons, o ozônio tem uma certa polaridade. Bom, então toda substância simples é apolar, tá? Com exceção do ozônio, que é uma molécula polar. Não é uma polaridade grande, mas a gente considera o ozônio como uma molécula polar. Pessoal, mais um exemplo. Exemplo de número 2. Eu vou colocar justamente o HCl. O HCl, você já sabe, é o H fazendo uma ligação simples com o Cl. Beleza? Eu quero saber se essa molécula é polar, se essa molécula é apolar. Dá uma olhadinha para mim aqui, por favor. Ó. A ligação sigma entre os dois átomos é uma ligação polar.
porque os átomos são diferentes. Beleza? Você lembra que em toda ligação polar eu coloco um vetorzinho chamado momento dipolo ou momento dipolar? Esse vetorzinho, ele aponta para o elemento mais eletronegativo. Então, nesse caso aqui, o vetor, ele vai apontar para o cloro, certo? Ó, o vetor está apontando para o cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Me ajuda. No HCl, só tem uma ligação. Pessoal, ela é polar, beleza? Não tem nenhum vetor contrário a esse daí para anulá-lo. Se eu só tenho um vetor e ele é diferente de zero, é lógico que a soma de vetores desse caso aqui vai dar diferente de zero. Então, HCl, pessoal, é uma molécula polar. Beleza? HCl é uma molécula polar. De boa? Você lembra que eu falei para você que toda substância simples é apolar, com exceção do ozônio, que é polar? Lembra que eu te falei? Agora aqui, eu também vou dar uma generalizada. Ó. Nota. Toda substância, pessoal, toda substância composta biatômica. Toda substância composta biatômica é polar. De boa? Então, se você tiver uma substância composta com apenas 2 átomos biatômica, com certeza, ela vai ser polar. Vou colocar mais alguns exemplos aqui. Ó, HBr. Aqui, ó, eu tenho uma molécula biatômica, né? E a substância composta, polar. Mais um exemplo. HF. Outro exemplo. HI. E assim por diante. Legal? Então, toda molécula biatômica de uma substância composta, pessoal, com certeza vai ser polar. Certinho? Agora, a gente vai para o exemplo de número 3. Eu vou pegar os principais casos que caem nos vestibulares. Se você lembrar desses exemplos, você não erra nenhum. Gente, o próximo que eu vou fazer vai ser a molécula de CO2, gás carbônico. Joia? Ó, nós tivemos uma aula aqui para discutir ligações químicas e nós tivemos uma outra aula para trabalhar a geometria das moléculas. Então, se você não está legal nesses assuntos, volta e assiste aos vídeos, tá? Já tem gravado aí a geometria das moléculas. Agora, quase todo mundo lembra que o CO2 é uma molécula linear. Tem 2 nuvens de elétrons, 2 ligantes, geometria linear. Queridos, eu tenho aqui uma ligação entre átomos diferentes, outra ligação entre átomos diferentes. Então, essa ligação aqui e essa ligação aqui, elas são ligações polares. Toda vez que os átomos são diferentes, a ligação covalente entre eles é uma ligação polar. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, vai ter um vetor apontando para o oxigênio, vai ter um vetor apontando para o oxigênio. Esse vetor eu chamo de momento dipolo ou momento dipolar. Beleza? Cuidado. Ó, eu tenho aqui 2 vetores, 2 momentos dipolares. Só que é o seguinte, pessoal, eles estão na mesma direção, eles têm o mesmo módulo, porque a ligação é a mesma, tá? Só que ele tem sentidos opostos. Eles são vetores opostos. Quando eu somo esses 2 vetores aqui, um anula o outro. Então, a soma de vetores aqui vai dar 0. Tá? Um vetor anulou o outro, soma de vetores igual a 0. Quando a soma de vetores é igual a 0, a molécula, pessoal, é apolar. Então, o gás carbônico, né, o CO2,
é uma molécula apolar. Beleza? Cuidado! Ó, a ligação covalente no CO2 é polar. A ligação é polar, mas a molécula como um todo é apolar. Então, nesse caso, eu tenho um exemplo de molécula apolar com ligações polares. Um vetor anulou o outro, né? E a molécula ficou apolar. Beleza? Agora, eu vou fazer com você o exemplo de número 4. Galera, eu vou pegar o BeH2, hidreto de berílio. É o nosso próximo exemplo. Lembrando que tem uma aula aí que a gente discutiu ligações, né? E a gente discutiu geometria molecular. Hoje a ideia aqui é só trabalhar com a polaridade das moléculas. Meus queridos, o berílio, ele é da família 2A. Ele é um metal alcalino terroso. Só que você deve se lembrar, como o berílio sofre hibridação, mesmo ele ligando com a metal, ele vai ter uma ligação covalente, certo? Então, a molécula do BH2, ela vai ser assim, ó, HBH. Então, só para reforçar, o berílio é o metal alcalino terroso, tá? Só que ele sofre hibridação, lembra disso? Ele faz ligação covalente com o hidrogênio ou com outro ametal, beleza? Qual é o tipo de hibridação do berílio? sp2. Perdão. Qual é o tipo de hibridação do berílio? Pessoal, sp. Ó, você tem duas nuvens de elétrons, né? Então a hibridação dele é do tipo sp. Legal? Bom, seguinte. O hidrogênio é mais eletronegativo que o berílio. Berílio é metal. Então vai ter um vetorzinho apontando para o hidrogênio da esquerda, um vetorzinho apontando para o hidrogênio da direita. Galera, é a mesma situação, é o mesmo raciocínio. Você tem dois vetores de mesmo módulo, eles estão na mesma direção, só que os sentidos são opostos. Não é? Um vetor vai anular o outro, beleza? Então, a soma de vetores deu zero. Essa molécula aqui também é apolar. Legal? Agora, eu vou dar uma generalizada. Galera, toda molécula que tem berílio ligado em dois átomos iguais vai ser apolar. Então, eu vou colocar outros exemplos aqui. Ó, se aparecer assim, BeF2. No berílio tem dois átomos iguais, molécula apolar. BeBr2. No berílio, dois átomos iguais. Essas moléculas, né, também vão ser apolares. Pessoal, exemplo de número 5, trifluoreto de boro. O boro também é outro elemento químico que sofre hibridação. Tem que saber isso daí, tá? Ó, o berílio é sempre sp, ok? O boro sempre faz hibridação do tipo sp2. Vou marcar aqui para você, ó, sp2, boro. Meus queridos, quando o elemento faz hibridação do tipo sp2, a geometria dele é trigonal plana. Isso a gente já estudou. Então, o trifluoreto de boro, ele tem essa disposição de átomos, né? É uma molécula plana, trigonal plana. Cada ângulo aqui é de 120 graus. 360, né? Dividido por 3, 120 graus. Gente, o flúor é o elemento mais eletronegativo da química. O flúor é mais eletronegativo que o boro. Então, vai ter um vetor apontando para o flúor, vai ter um vetor apontando para o flúor e vai ter um vetor apontando para o flúor. O vetor, né, o momento dipolo, ele sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Você lembra, né? Esse vetorzinho chama-se momento dipolo ou momento dipolar. Queridos, agora a gente vai precisar de um assunto, pode ser da física ou pode ser da matemática. Seguinte, vamos supor que você esteja lá na física.
você tem dois vetores de mesmo módulo e com ângulo de 120 graus entre eles. Não sei se você vai lembrar, a soma dos dois dá uma resultante que passa bem no meio deles e o módulo da resultante é igual ao módulo dos vetores que você está somando. Então, por exemplo, ó, vamos supor que aqui seja 80 newtons, aqui 80 newtons. Legal? E o ângulo é de 120 graus. A resultante também vai ter 80 newtons. Certinho? Agora dá uma forcinha para mim. Ó, esse vetor somado com esse vai dar um vetor apontando lá para a esquerda. Esse vetor que está apontando para a esquerda, pessoal, ele vai anular o terceiro vetor que está apontando para a direita. Então, toda vez que eu tenho uma molécula trigonal plana com três átomos iguais, se você somar os vetores, pessoal, vai dar zero. Legal? Então, toda molécula trigonal plana que tem três átomos iguais, com certeza vai ser apolar. Joia? Então, o trifluoreto de boro é uma molécula polar. Se eu tirar o flúor, colocar outros três átomos iguais, ela continua sendo apolar. Então, outros exemplos de moléculas com o boro apolar. Gente, BH3. Essa molécula aqui é apolar. Se tiver no boro, três átomos iguais é apolar. Mais uma, BR3. Outra, BI3, etc. Joinha? Se você colocar, repetindo, se você colocar no boro três átomos iguais, a molécula sempre vai ser trigonal plana, porque o boro sempre faz hibridação sp2, e como os três ligantes do boro são iguais, com certeza a molécula vai ser apolar. Agora a gente vai fazer o exemplo de número 6. Pessoal, no exemplo de número 6, nós vamos fazer a molécula de dióxido de enxofre. Um óxido ácido, né? Porque o S é um ametal. Bom, de novo, né? Só lembrando, existe na plataforma uma aula para discutir geometria e ligações. Nesse caso aqui, eu já vou colocar a geometria. Nós já fizemos. A geometria do dióxido de enxofre, galera, é uma geometria angular. Tá certo? Você tem um par de elétrons não ligantes no enxofre, aí são três nuvens com dois ligantes. Geometria angular. Só que aqui eu quero saber se a molécula é polar ou apolar. Me ajuda! Vai ter um vetor apontando para o O, porque o O é mais eletronegativo que o S. Vai ter outro vetor apontando para o O. Esse vetor chama-se momento dipolo ou momento dipolar. Queridos, dá uma olhadinha. O vetor de cima anula o vetor de baixo? Não. Dois vetores se anulam quando tem mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Esses dois aí, eles não estão na mesma direção. Então, se eu somar esse vetor com esse daqui, pessoal, vai dar uma resultante diferente de zero. Então, SO2, com certeza, é uma molécula polar. Molécula polar, tá? Agora, eu vou fazer, no exemplo de número 7, talvez, moçada, o exemplo mais importante da aula. H2O. Todo mundo já sabe que a molécula de água não é reta, não é linear. Qual que é a geometria da água? Angular. Então, a água eu desenho assim, ó. H, O e mais um H. Esse ângulo aqui, pessoal, ó, 104 graus e meio. 104 graus, né? Vírgula 5. Beleza? O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, vai ter um vetorzinho apontando para ele. Aqui é a mesma coisa. Momento dipolo, momento dipolo. A água não é linear. Então, esses vetores aqui,
Eles não estão na mesma direção. Então, aqui, a gente vai ter uma soma de vetores diferente de zero. Portanto, a água é uma molécula polar, pelo amor de Deus. Essa daqui é a molécula polar mais importante que tem na química, tá certo? O que você tem que saber, então, por enquanto, da água? Primeiro, que ela tem geometria angular, água, certo? Ela não é reta. Ela tem geometria angular, 104 graus e meio, e a água é uma molécula polar. A água é uma substância polar. Pessoal, exemplo de número 8, amônia. NH3, amônia. Lembra da geometria da amônia? Pessoal, piramidal. Você lembra que, para dar uma noção de pirâmide, a gente costuma desenhar a molécula desse jeito aqui? Legal? Ela não é plana. Espacial, piramidal. Quem é mais eletronegativo? Nitrogênio ou o hidrogênio? Pessoal, N, nitrogênio. Então vai ter um vetor apontando para o nitrogênio, vai ter um vetor apontando para o nitrogênio, um vetor apontando para o nitrogênio. Pessoal, esses vetores aqui não tem nenhum vetor contrário para anular. Então, se você somar todos os vetores que tem na amônia, vai dar um valor diferente de zero. Então, a amônia é uma molécula polar. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Exemplo de número 9. CH4. Queridos, CH4 é um metano, gás metano. Você lembra que o gás metano, né, o CH4, é uma molécula tetraédrica espacial. O carbono só está fazendo ligações simples. A hibridação dele é sp3. Lembra disso? Geometria tetraédrica espacial com ângulo de 109 graus e 28 minutos. O que vai acontecer? Ó, vai ter um vetor apontando para o carbono. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Vai ter um vetor apontando para o carbono. Vai ter um vetor apontando para o carbono. Pessoal, mais um vetor apontando para o carbono. Seguinte, se você somar esses dois vetores aqui, vai dar uma resultante para cá. Se você somar esses dois vetores, vai dar uma resultante para lá. Então, a resultante desses dois vetores vai anular a resultante dos outros dois. Então, nesse caso aqui, a soma de vetores é igual a zero. Só uma observação. Quando você olha aqui, parece que esse ângulo é maior que esse. Só que a molécula, moçada, está no espaço. Aí o ângulo é o mesmo. Por isso que a soma desses vetores anula a soma desses, né, dois vetores aqui. Nesse caso, a soma de vetores igual a zero. Portanto, essa molécula aqui, CH4, é uma molécula apolar. O gás metano é uma substância apolar. Agora eu vou te dar uma diquinha. Vou colocar uma nota extremamente importante aqui. Pessoal, ó, o CH4 só tem carbono e hidrogênio. Todo mundo sabe. Quando a molécula só tem carbono e hidrogênio, ela é um hidrocarboneto. Olha só o que eu vou escrever, ó. Todo hidrocarboneto é apolar. Queridos, se aparecer uma molécula de hidrocarboneto, você tem que saber que ela é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Beleza? Vamos colocar alguns exemplos aqui. Ó, eu coloquei ali o metano, agora eu vou colocar o etano. Aí, ó, o etano é hidrocarboneto. Ele com certeza é apolar. O acetileno, o etino, também é hidrocarboneto. Ele é apolar. Gente, o benzeno também é hidrocarboneto. Então saiba que todo hidrocarboneto é apolar.
Pessoal, exemplo de número 10, CCl4, tetracloreto de carbono. O carbono só está fazendo ligações simples, ok? Hibridação sp3, geometria tetraédrica espacial. Então, você vai desenhar essa molécula assim, ó. Um cloro, mais um cloro, outro cloro e mais um cloro. O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, vai ter um vetorzinho apontando para ele, vetorzinho apontando para ele, vetorzinho, pessoal, vetorzinho. Igual ao CH4. Se eu somar esses dois vetores, vai dar um resultante para lá. Se eu somar esses dois vetores, vai dar uma resultante para cá. Então, essas duas resultantes aqui estão na mesma direção e têm sentidos opostos. Queridos, a soma de vetores deu zero. Então, essa daqui é uma molécula apolar. Legal? O tetracloreto de carbono é uma molécula polar. Deixa eu te dar uma informação. Qual é o solvente universal de moléculas polares? A água. Esse composto aqui, o tetracloreto de carbono, ele é usado muito na química para dissolver moléculas apolares. A gente vai aprender mais à frente que semelhante dissolve semelhante, tá? Esse daqui, ó, o CCl4, é a molécula apolar mais usada como solvente de outras moléculas apolares. Pessoal, no exemplo 11, eu vou fazer o HCCl3. HCCl3. Esse composto aqui chama-se triclorometano. Só que ele é mais conhecido como clorofórmio. Esse composto é o clorofórmio. Ó, de novo, o carbono só está fazendo ligações simples, tá vendo? Hibridação sp3, aí a geometria, pessoal, vai ser tetraédrica espacial. Tá? Agora a gente tem 3 ligações entre carbono e o cloro e uma ligação entre carbono e hidrogênio. Beleza? Aqui vai ter um vetorzinho apontando para o cloro, vetorzinho apontando para o cloro, vetorzinho apontando para o cloro. O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Só que aqui é carbono e hidrogênio. Então vai dar um vetor apontando para o carbono. Pessoal, se você observar, agora a gente tem aqui, ó, vetores diferentes, não é? E eles têm sentidos diferentes. Então, quando eu somar aqui, esses vetores não vão se anular. Então, essa molécula aqui, ela tem soma de vetores diferente de zero. Então, o clorofórmio é uma molécula polar. Beleza? O CCl4 é uma molécula polar. O clorofórmio, o HCCl3, o triclorometano, é uma molécula polar. Não é uma polaridade grande não, mas é uma molécula polar. Agora eu vou te dar uma dica de ouro. Olha só que interessante. Ó, para moléculas com apenas um carbono. Pessoal, a molécula só tem um carbono. Me ajuda? Se todos os ligantes forem iguais, a molécula vai ser apolar. Beleza? Por exemplo, ó, no CCl4, todos os ligantes do carbono são iguais. Então a molécula ficou apolar. Agora, se a molécula tiver apenas um carbono e pelo menos um dos ligantes forem diferentes, a molécula vai ser polar. Beleza? Então vamos dar uma repetida rápida? Ó, se todos os ligantes do carbono forem iguais, molécula polar. Se pelo menos um deles for diferente, a molécula vai ser polar. Vai ter uma certa polaridade. Pessoal, agora a gente vai estudar aqueles 2 exemplos. Eu disse para você que não são muito importantes, que não cai muito, mas que vale a pena você lembrar. Ok? Vale a pena você saber. Um é o PCl5, o pentacloreto de fósforo.
Galera, o fósforo é da família 5A, né? Grupo 15, beleza? O normal é o fósforo fazer 13 ligações. De boa? Só que essa molécula aqui, PCl5, ela existe. O que aconteceu mesmo? O fósforo teve uma expansão de seu orbital, fez hibridação para justificar essa ligação aqui. Tá bom? Vamos, inclusive, descobrir qual que é a hibridação dele. Dá uma olhada para mim, ó. Quantos orbitais foram envolvidos? 1, 2, 3, 4, 5 orbitais. Pessoal, então a hibridação, ela fundiu, ela envolveu 5 orbitais. Então, qual vai ser a hibridação? O subnível S só tem um orbital S. O subnível P, ele tem 3 orbitais P. Ó, 1s mais 3p já deram 4 orbitais, só que são 5. O outro orbital é o orbital D. Então a gente diz que no PCl5 a hibridação do fósforo é do tipo sp3d. Qual que é a geometria? Bipirâmide trigonal. Dá uma olhadinha na figura que vai aparecer para você aí. Essa daí é a molécula de PCl5. Queridos, é difícil de desenhar na lousa, né, no espaço, mas a base da pirâmide ela é trigonal plana e os vetores se anulam. E aí você vai ter 2 vetores, um para cima e um para baixo, que também se anulam. Então, no PCl5, todos os vetores se anulam. Então, aqui nós temos uma molécula apolar. Pessoal, eles não vão pedir para você fazer desenho na prova. Então, o que você precisa saber que é legal sobre o PCl5, apesar de não cair muito? Primeiro, a geometria é bipiramidal ou bipirâmide trigonal. O que mais? A hibridação do fósforo é do tipo sp3d e o PCl5 é uma molécula apolar. Apolar. Boa? O último exemplo, SF6. Hexafluoreto de enxofre. Queridos, o enxofre, ele é da família 6A, família do oxigênio, ok? Ele é um calcogênio. O normal é ele fazer 2 ligações. Só que aqui, pessoal, ele está fazendo 6 ligações. Ó, flúor, flúor, mais um flúor, aqui outro flúor, aqui outro flúor e aqui outro flúor. A gente já estudou a geometria dele. Lembrou? Octaédrica. Ele forma um octaedro no espaço. Dá uma olhada na figurinha que vai aparecer para você aí. Beleza? Vamos lembrar qual que é a hibridação do enxofre aqui. Gente, 6 ligações. 6 orbitais foram envolvidos. Então vai ficar assim, ó. sp3. Já deram 4 orbitais, só que são 6. Então a gente precisa pegar mais 2 do orbital D. Certo? Então, ó, no SF6, a gente diz que o enxofre tem hibridação sp3d2. Qual que é a geometria da molécula? Octaédrica. Se você olhar a molécula no espaço, dá uma olhadinha aí, você vai perceber que na base todos os vetores se anulam e nos vértices também se anulam. Então, nesse caso aqui, a soma de vetores é igual a 0. Aqui no PCl5 também, ó, a soma de vetores é igual a 0. Aqui também a soma de vetores é igual a 0. Toda vez que a soma de vetores é igual a 0, a molécula vai ser, pessoal, apolar. Então, ó, as 2 moléculas que saem um pouquinho dos vestibulares normais, PCl5 e SF6, as 2 são moléculas apolares. Se aparecer na prova, não esqueça, as moléculas são apolares. Pessoal, polaridade de ligações de moléculas é isso. Agora tem que pegar a lista de exercício e resolver para ficar craque nesse assunto. Um abraço.